Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem encontrado morto a bala no Manaçu de Jaboatão dos Guararapes. Desconhecidos assassinam um e ferem outro a bala em Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 3 assassinatos. Um dos crimes ocorreu no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro para cá, já foram registrados 2.207 assassinatos, sendo 1.166 no interior e 1.041 no Grande Recife. Uma mulher teve uma das orelhas decepada. Eita, que situação. O ex-companheiro é o suspeito Juscelio dos Santos Costa. Ele está foragido desde o último dia 7, ele teria espancado com requintes de crueldade a ex-companheira. O crime aconteceu na rua Floriano Portela, no bairro Magano, em Garanhuns, no agreste do estado. Informações dão conta de que o acusado ainda tentou atear fogo na vítima. E a polícia está pedindo informação aí, qualquer informação do paradeiro deste elemento, entra em contato com o 190, o ramal 190, ou se não, para a Delegacia da Mulher de Garanhuns, 3761-8507. Corpo de homem encontrado boiando nas águas do rio Capibaribe. A notícia com a repórter Juliana Oliveira. E um corpo de um homem aparentando ter mais ou menos 60 anos, de acordo com policiais do 16º Batalhão, foi encontrado aqui boiando no rio Capibaribe por volta das 4h30 da manhã. De acordo com os policiais militares, a viatura foi acionada por volta desse horário após o corpo de bombeiros ter retirado este corpo do rio. Pelo menos por enquanto, a gente não tem a identificação desse homem, ele estava sem documento, mas o que os policiais já repassaram para a nossa equipe de reportagem é que o homem está com uma calça jeans, um tênis e uma camiseta, e que no corpo dele não há nenhum sinal de violência. Por enquanto, tem 3 viaturas da Polícia Militar, também uma equipe do Instituto de Criminalística, do Departamento de Homicídios e Proteção. A pessoa acabou de chegar aqui e os peritos já estão realizando o trabalho. Mais informações ao longo da nossa programação. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Assalto a laboratório é mais um exemplo do clima de insegurança no Setúbal e arredores, em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Quem traz os detalhes é Maicon Carvalho. O laboratório fica na rua Sai Souza com a rua João Eugênio de Lima, uma área movimentada em Setúbal, no bairro de Boa Viagem. Segundo testemunhas, 2 homens armados se passaram por clientes para entrarem no estabelecimento. Eles anunciaram o assalto e recolheram celulares de várias vítimas. Durante toda a ação, algumas pessoas teriam sido trancadas em salas do laboratório. Os criminosos fugiram logo em seguida. A polícia militar chegou minutos depois e fez diligências para tentar localizar os 2 homens. Existia a suspeita de que eles estivessem escondidos em prédios vizinhos. Ninguém foi preso. A investida no laboratório aconteceu a menos de 500 metros da academia, onde alunos e professores também foram roubados. O crime praticado por um casal foi no dia 27 de agosto e filmado por uma câmera de segurança. Até o momento, apenas a mulher de 22 anos foi presa. Quem mora na localidade diz ter medo de andar pelas ruas a qualquer hora do dia. É o que diz uma senhora que preferiu não se identificar. A sensação que a gente fica é de mais medo ainda, né? Mais insegurança ainda. E isso faz com que a gente ande assustada. A gente queria mais tranquilidade, até mesmo para sair para trabalhar e voltar também do nosso trabalho. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olha, minha gente, o elemento Alexandro, de 22 anos de idade, conhecido por Leleque, ele espancou brutalmente o próprio pai, senhor Reginaldo, um idoso de 69 anos de idade. Isso aconteceu próximo à Vila João de Deus, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA de Pontezinha, com a perna muito inchada e, segundo informações, por conta da demora do atendimento, acabou causando tétano e a perna do homem acabou sendo amputada. Algumas horas depois, Reginaldo foi transferido para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.
Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia procura correspondente bancário de Olinda que sumiu deixando prejuízos para clientes e funcionários. Valdisson Balbino com as informações. A delegacia de Peixinhos em Olinda ficou lotada de vítimas que registraram boletim de ocorrência contra um correspondente bancário que, segundo elas, recebia os pagamentos de diversas contas e não repassava os valores para os credores. O industriário Antônio José pagou um boleto de R$2.000 e ficou no prejuízo. Quando eu entrei em contato com o banco, do qual era a fatura, aí eles disseram que não tinha entrado ainda, não tinha compensado. Aí eu voltei ao local para reclamar, quando cheguei lá estava interditado e já tinha muita gente reclamando. A vendedora Cássia Mirelli também pagou as contas no estabelecimento. Foram 2 faturas do cartão de crédito que ainda estão em aberto. Tinha ido lá para poder perguntar por que não tinha caído ainda, que tinha feito 5 dias que não tinha caído o valor. Aí o menino disse que por causa do feriado, final de semana, o valor não caiu por causa disso. Aí quando cheguei lá, já estava fechado, não tinha mais ninguém. E o valor? Foi R$500 o valor em total do meu prejuízo. Os funcionários nos contaram que também foram surpreendidos quando chegaram para trabalhar e encontraram o espaço fechado. Sem se identificar, a funcionária nos contou como era a dinâmica do estabelecimento. A gente não suspeitava de nada, até porque eu sempre fui uma pessoa correta, minha família é correta, até demais. Então, as pessoas... Ele chegou pra mim, por a gente conhecer ele, a gente achava que ele não queria fazer isso com a gente, né? Mas ele foi, conversou com a gente, pediu pra gente trabalhar, a gente sempre trabalhou certo, a gente não podia faltar horário, nada disso. A Polícia Civil segue nas investigações. No boletim de ocorrência, o caso está sendo investigado como estelionato. Valdisson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olha, minha gente, uma cachorra teria sido esfaqueada na Praça dos Velhos, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. A polícia foi acionada. A cachorra teria sido esfaqueada por um homem conhecido na localidade como Todoido. É um tal de Todoido, lá da Praça dos Eucaliptos. Uma coisa séria, o animal correu agonizando para a Praça dos Velhos. A cachorrinha foi à procura de uma mulher que sempre dava comida e bebida a ela. A cadela foi covardemente agredida a facadas por esse tal de Todoido, sem nenhum motivo aparente. E esse cara é temido na localidade, acostumado a andar com a faca peixeira e até agora não foi preso. José Roberto da Silva, de 40 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 15 de novembro, na estrada do sítio Chã de Amoras, em Glória do Goitá. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Marcelo Simeão da Silva, de 35 anos de idade, foi atropelado e morto na PE 270 no município de Buíque, no agreste do estado, por um Fiat Siena, cujo condutor fugiu, mas logo em seguida foi localizado pela PM, preso em flagrante. O corpo de Marcelo Simeão da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Ed Cleison Rodrigo Gonçalves Barbosa, com 26 anos de idade, residente na Rua Luanda, em Casa Amarela, foi agredido a pauladas em frente ao mercado público do bairro por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Pedro Henrique da Silva, um rapaz de 29 anos, profissão não informada, residente na Brasília Teimosa, zona sul do Recife, foi levado para a emergência do HR bastante machucado, vítima de um espancamento, agredido a pauladas. A autoria e os motivos são desconhecidos. Mário Antônio da Silva, de 28 anos de idade, residente na Avenida Doutor Eurico Chaves, em Casa Amarela, sofreu queimaduras num acidente com álcool e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, onde está sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do HR. O Wellington de Oliveira Jacinto, um homem com 47 anos, residente na Rua 26, no bairro do Jardim Paulista Baixo, em Paulista, foi espancado brutalmente. Ninguém informou quem o agrediu, os motivos, e ele foi socorrido na emergência do HR. Antônio João de Almeida, 62 anos, residente na Rua 35, em Amaragi, no interior do estado, foi agredido a facadas e foi trazido aqui para Recife. A autoria e os motivos da agressão não foram informados à polícia. Jovem encontrado morto a tiros no Manaçu de Jaboatão dos Guararapes.
Desconhecidos assassinam e ferem outro a bala em Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Olha, minha gente, equipes da Delegacia de Abreu e Lima deflagraram uma operação ontem pela manhã no Planalto lá de Abreu e Lima, cumprindo mandado de prisão contra uma pessoa investigada por participação em mortes violentas na região. Leandrinho, como é conhecido, já tinha 2 mandados de prisão. A delegada Natália Araújo, juntamente com a equipe, vem atuando lá na cidade de Abreu e Lima com agilidade e competência. Ligados com a gente aqui na Jornal, Fernando Café do Córrego do Euclides da Bitoneira. O vigilante Flávio Boca de Peixe está na Sapucá de Dentro. Givaldo, governador da UR1 no bairro do Ibura. E o Mar da Cantina do Cemitério de Paulista. E os taxistas que fazem praça em frente ao Getúlio Vargas. Broinha, Neto, Pastor, Júnior e Manuel Perneta. Também em frente ao HGV, Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz. Em Camaragibe, a turma do Armazém Coral. O gerente Paulo Henrique, o sub Adilson Malaquias, que é o sub, e também o vendedor Joaquim. No mercado público lá de Camaragibe, a rapaziada toda, inclusive Sandro do Miúdo. Na quinta etapa do Rio Doce em Olinda estão lá Antônio Amaro Radieri. Na barraca de Bio, Bar do Fuxico, também estão lá Val e Amoado. No Salão Azul, em frente aos banhistas do Pina, Mário Barbeiro e os filhos Adjair e Ademir. E a turma do Circo Pinga Pinga, instalado na cidade de Escada. Inclusive, hoje, a partir das 8 horas da noite, haverá uma apresentação de Marcílio Montier, sob o comando do Roberto Catita. Na Ceasa, toda a turma ligada com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tassi, e também o Segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, lá em Igaraçu. O publicitário Fábio Gondim e a esposa Vera Borba em Casa Amarela. Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca estão lá no Sítio dos Pintos. Laiana da Esmaltaria no Jangaim Paulista. Toda a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. Alan Alves dos Santos, de 19 anos de idade, residente na rua 179, no bairro do Caetés 1, em Abreu Lima. Ele sofreu um atentado à bala quando estava em casa. 3 homens que fugiram pelo matagal tentaram matá-lo. Ele é um ex-presidiário, já inclusive está sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. Ele estava em casa com a mãe e o padrasto, e daí os caras foram tentar matá-lo. Ele acha que esse atentado foi por causa do passado dele, ligação com as drogas. A ocorrência foi registrada no DHPP. Um adolescente de 17 anos pedalava uma bicicleta quando sofreu um atentado à bala pertinho da barragem de Lagoa de Itaenga. A autoria e os motivos são desconhecidos. O adolescente foi atingido no tórax, levado para o hospital local e removido para o Otávio de Freitas. Edmilson Belo da Silva, 46 anos de idade, residente na Rua do Jasmim, bairro Massaranduba, em Moreno, foi baleado por um elemento desconhecido, levado para o hospital João Murilo e de lá removido para a emergência do Hospital da Restauração. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Neide do Papagaio Alfredo está aniversariando, ela mora no Jardim Paulista Baixo. Neide é esposa de Dudé e vai organizar uma festa, um almoço com toda a família, os vizinhos, inclusive Abraão e Lela, e toda a rapaziada lá no Jardim Paulista Baixo. Dona Maria Bonifácio, a esposa de Bio
do Bar do Fuxico, estabelecido em Rio Doce, Olinda. Falamos há pouco, inclusive, os filhos do casal, Elias, Bruno e Eliane, os netos Luiz Henrique, Maria Clara e os amigos da família, Gena, Val, Radier, o nosso companheiro também, advogado e radialista Severino Carvalho, e ainda tem Gessé Amoado, Ludmila do loteamento Novo Horizonte, na Charneca, no Cabo, aniversariando, ela é filha de Raul e Laine Melo. O avô de Ludmila é Cal Mecânico. Bibia da Rua Frei Cassimiro Santa Amaro também está aniversariando. Maria Diva de Souza, Diva Pacheco, completando 84 anos. O genro dela é Baleia, trabalha no cemitério de Casa Amarela. Os amigos vão se encontrar na barraca do Babalu, em frente ao cemitério. Teodomiro José da Silva Filho e José Saraiva Jacó são sócios da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária Marlene, e o diretor é Joaquim Neto. Pedro Paulo completando 15 anos. Pedro Paulo, ele é sobrinho, e o sargento PM Fernando, ele é sobrinho do sargento PM Fernando, nosso primo lá do Córrego de Genipapo. Gilmar Galvão é ex-aluno do Colégio Clotilde de Oliveira, também está aniversariando. Irene Dupina completando 77 anos, ela é mãe de Sônia, que mora na Mangueira, e aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o sargento Luiz Fidelis de Souza. Agora no Recife, Alfredo Cerqueira, são 6 horas e 51 minutos. Água sanitária igual elimina 99,9% das bactérias, porque água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do HR as recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa, Janaína Ramos, Aleandra, Tatiana Tati do Engenho Maraguape, André Marinho de Dois Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta de Ana Lúcia, Janaína Otília, esposa de Will da Bonometério, e Eliane, filha de Nego Geni de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica de plantão, Elaine, Islene de Paudalho, Amaga e a Índia de Rio Doce. E também os maqueiros de plantão, Silvano, Ricardo, André, Eduardo, Pablo, Washington, Bag, também Índio Brasil e Tiago. E agradecendo os operadores aqui da Rádio Jornal ligados com a gente: Sandro Garrido, Erivelton, Chaveirinho, Medilson Lima, Camutanga, Big Alves, Aldo Leite, Emílio Bezerra Guga, Carlos Santos, que mora do Janga, Guto César do Pedal da Casa Amarela, e Avanildo Cerqueira comandando aqui o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria, no Comando Geral fim de semana. Mais gente ligada com a gente na Jornal, no terminal de ônibus em Pau Amarelo, Nelson, que trabalhou na SDS, amigo de Marcel do Caetés 1, a mãe do Nelson, Dona Marisete do Jardim Brasil, e as tias Marisa de Casa Caiada e Múcia de Candeias. Na Orla do Janga, em frente a Reginaldo Maia, das casas de festas, também das bicicletas triciclos vermelha, estão André do Pula Pula com o filho Cauã, Gilberto do Lanche e também Wellington da Biritolândia. Carlos Leonardo da Silva Ferreira, de 19 anos de idade, e a companheira dele, Rani Kelly Acioli da Silva Alves, de 19 anos, foram alvejados a bala pertinho da residência do casal, na Avenida Leão Dourado, no bairro Kennedy, em Caruaru. 2 homens encapuzados numa motocicleta vermelha atiraram nas vítimas, que foram socorridas no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Denise Ezequiel de Almeida, de 24 anos de idade, residente na Rua Joaquim Silva, em Cruz de Rebouças, Igaraçu, foi agredida por Alice Araújo de Lima, de 24 anos de idade. Essa Alice estava com um bebê nos braços. Ela entregou a criança a uma vizinha e agrediu a Denise com golpes de faca peixeira. A Alice foi presa em flagrante e a Denise foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA de Igaraçu, medicada, e aí as duas, vítima e a suspeita, foram encaminhadas ao DHPP. Motoqueiro morre depois de ser atingido por um carro em Pesqueira, no Agreste do Estado. A vítima empinava a motocicleta e bateu no carro. A informação é de que o motoqueiro trabalhava como borracheiro e era muito conhecido no bairro do Prado, onde o acidente aconteceu. Estava empinando a moto e acabou morrendo. Soldado do Exército morre em um acidente na BR-101, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão disse que o condutor da moto teria perdido o controle da direção. Esse caso, falamos há pouco desse acidente que aconteceu ali na Guabiraba. Tumulto é registrado na Funase de Caruaru, no Agreste do Estado,
e 40 internos conseguem fugir. Eles escaparam por um buraco aberto no muro da unidade. Os internos ainda atearam fogo em um dos portões para dificultar a perseguição. Segundo a FUNASE, 17 internos foram conduzidos de volta à unidade e serão submetidos ao Conselho Disciplinar. As coordenadorias de segurança e de inteligência e também a Corregedoria da FUNASE estão acompanhando a ocorrência. Português acusado por homicídio qualificado e porte de arma de fogo foi extraditado pela Polícia Federal em parceria com a Interpol. O homem foi preso em março no Recife Antigo e era procurado em Portugal pela Justiça. Ele estava no complexo prisional do Curado. O homem é condenado a 19 anos e 6 meses de prisão em Portugal e estava foragido. Dor e saudade no enterro da influenciadora digital que morreu em um acidente na BR-232. O corpo de Ana Caroline Santana, de 21 anos, foi sepultado no cemitério de Pombos. A jovem morreu quando voltava de uma festa na Praia dos Carneiros, no Litoral Sul. O carro onde ela estava bateu na placa de um posto de combustível. Segundo testemunhas, 2 homens que estavam no veículo fugiram do local. Ana Caroline tinha 25 mil seguidores no Instagram. Ela deixou uma filha de 4 anos. Homem armado entra em um laboratório localizado em Setúbal, Boa Viagem. É aquele caso que falamos há pouco aí. A polícia prende 3 suspeitos de roubar uma caminhonete roubada em Lajedo. O trio foi detido na zona rural da cidade. Eles estavam em um carro quando foram abordados pela polícia para averiguação. Um dos homens estava com o documento da caminhonete roubada, além de pertences do proprietário. Eles apontaram onde a caminhonete estava escondida e foram levados à delegacia de Lajedo. Um homem furta uma motocicleta que estava estacionada em frente à academia de musculação na Avenida Padre Zuzinha, no bairro São Cristóvão, em Santa Cruz do Capibaribe. Ele chegou andando, sentou na moto e fingiu sair pilotando ela. Depois que se afastou um pouquinho lá na avenida, ele se levantou da moto e fugiu empurrando o veículo. Polícia Rodoviária Federal recupera um carro roubado em Caruaru que foi vendido em aplicativo. Policiais realizavam rondas e deram ordem de parada ao motorista. Depois de vistoriar o carro, constataram que o veículo era adulterado e as placas eram falsas. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem encontrado morto a tiros no Manassu de Jaboatão dos Guararapes. Um jovem com cerca de 20 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi encontrado morto ontem à tarde com disparos de arma de fogo em estado de putrefação na Rua Azul, à margem da mata, em Manassu, Jaboatão dos Guararapes. A polícia segue investigando o caso e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. E atenção! Desconhecidos assassinam um e ferem outro a bala em Prazeres. Elementos que ainda não foram identificados meteram bala em 2 homens ontem na Rua do Sossego, pertinho da fábrica da Vitarella, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Uma das vítimas morreu na hora. Júnior Alexandre da Silva tinha 44 anos de idade. O outro homem, o eletricista Givanildo Francisco dos Santos, 49 anos, ficou ferido e foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Sotave. Nenhuma informação foi repassada até agora para a polícia sobre a motivação dessa tentativa de duplo assassinato. O corpo de Júnior Alexandre da Silva encontra-se no IML. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Anal, Rádio Forte FM 90.3.